sobre parasitose, para a aula de parasitologia da professora Flávia. Aqui estou eu, a Lúcia, a Valquíria, a minha amiga Carla e a Claudineia, que teve um contratempo e não pôde estar presente. Parasitoses são doenças causadas por organismos parasitas, que após entrarem e se instalarem no corpo humano ou de outro animal, estes parasitas desenvolvem doenças, podendo provocar uma série de danos ao organismo, ou até mesmo a morte, caso não haja o tratamento devido. Estes parasitas podem ser vermes, bactérias, vírus ou protozoários. Cada tipo de parasitose tem a sua própria maneira de contaminação. A maioria delas pode ser evitada por medidas simples de higiene e limpeza. Algumas necessitam de cuidados específicos. O mais importante é saber que a maioria dos parasitoses é transmitida pela alimentação, ou pela água e pelo contato direto com os pés no chão. O germe entra pela boca e pela pele até chegar ao intestino, onde ele vai crescer e se alimentar. Nós estamos aqui no bairro Vila Nova fazendo essa matéria a respeito de parasitoses, para mostrar que aqui em Pimenta Bueno nós não temos a galeria de esgoto fechada como se deveria e tratado. Podemos observar aqui como se encontra esse esgoto. Nós vemos que ele é totalmente a céu aberto, não tem galeria. Podemos observar que o banheiro da residência, ele não tem uma fossa sanitária como se deveria. Então todos os dejetos, como fezes, urina e os demais resíduos que vêm lá do vaso sanitário, ele é jogado aqui dentro desse esgoto. E ele é jogado no rio também. E sabemos que tem população ribeirinha que mora às margens do rio, tanto do rio Pimenta, como também do rio Melgaço. Que essa população, muitas vezes, utilizam dessa água para poder, até mesmo para beber ou preparar os seus alimentos, na tomada de banhos. E também os animais domésticos. E aí tem uma grande contaminação, né? Às vezes até lavando as próprias verduras que essas pessoas se alimentam. Sabemos que parasitose é um problema a nível mundial. As parasitoses são grandes causas de internações nos hospitais públicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito fácil contrair parasitose, né? E sabemos que as medidas também são bem simples, como saneamento básico, infraestrutura, educação e saúde e algumas medidas de higiene que pode prevenir as parasitas. A transmissão ela se dá através da ingestão de água ou de alimentos contaminados, por fezes contendo cistos de parasitas. Já a prevenção é bem simples, é saneamento básico como rede de esgotos e tratamento da água. Medidas de higiene pessoal, como lavar as mãos, por exemplo. Lavar bem também as frutas e as verduras são medidas que evitam de se contrair parasitoses. Também deixar as verduras de molho, né, em 1 litro de água com 2 gotinhas de hipoclorito, já também ajuda a combater essas verminoses. É importante também estar sempre comendo as carnes bem fritas, bem cozidas, para evitar de contrair esse tipo de parasitoses como a teníase, né? E principalmente, uma das principais medidas de prevenção é tratar os indivíduos doentes, pois assim é mais fácil erradicar a parasitose. As parasitoses intestinais são infecções causadas por parasitas, né? E constituem um importante problema de saúde pública, como já vimos, mundial, bastante relacionado às condições de saneamento básico, educação e habitação. As parasitoses podem ser transmitidas a partir da ingestão de larvas e ovos encontrados no solo, nos alimentos ou na poeira também. Por isso, é importante que se tomem medidas profiláticas, baseadas na manutenção da educação sanitária, construção de fossas sépticas, proteção dos alimentos contra poeira, insetos e higiene diária do corpo, principalmente das mãos e das roupas íntimas e de cama. Então, como nós vimos ali nessa matéria que nós fizemos no bairro Vila Nova, né, meninas? A situação é precária aqui em Pimenta Bueno, né? É mesmo? Muito precária. Sabemos que os principais sintomas, os mais frequentes, né, de infestação
pelos parasitas são as dores abdominais, as diarreias, falta de apetite, vômito, náuseas, perda de peso, tosse e anemia. Esses são os principais sintomas. Entre uma das principais parasitoses que acometem aqui no nosso estado de Rondônia, cidade de Pimenta Bueno e até mesmo no Brasil, é a Ascaris lumbricoides, que é a ascaridíase. A Carla agora vai falar um pouco, né, Carla, sobre esse parasita, né? Ascaridíase. Ascaridíase ou lombriga, parasita do intestino delgado do homem. Como sintomas, temos manchas esbranquiçadas na pele, cólicas intestinais, náuseas e obstrução intestinal, quando em grande número. Os ovos do verme são eliminados pelas fezes, podendo contaminar o solo e a água. Os ovos ingeridos através da água ou alimentos contaminados eclodem liberando larvas, tornando-se adultos no intestino. O ascaris fica no intestino do homem, mas também passa pelo pulmão. Por isso, em casos mais graves, ocorre a saída de vermes pela boca ou pelo nariz das pessoas, além de obstrução do intestino, tendo às vezes que operar o intestino para retirar os vermes. A profilaxia é beber água somente tratada ou fervida, utilizar instalações sanitárias e lavar bem os alimentos crus com água tratada. Tratamento dos doentes também é muito importante. E levando isso para aquilo que nós vimos ali na rede de esgoto, então quer dizer assim, a gente observando ali, né, meninas, uma pessoa, por exemplo, ela está parasitada naquela residência e aquela pessoa, ela faz suas necessidades ali, né, fisiológicas ali no vaso, ela defeca naquele vaso e nós vimos ali que ela cai diretamente naquela rede de esgoto, né. Então, quando vem as chuvas, ou como ali uma rede de esgoto bem corrente, vocês viram ali, ela vai levando aquilo ali e vem trazendo para dentro do rio. Qual que é o rio? Rio Pimenta, Rio Melgaço, né? E o que acontece? Pessoas ribeirinhas que moram, sitiantes, chacareiros, muitas pessoas que utilizam dessa água, né? Muitas vezes até mesmo para consumo próprio, para beber, para regar suas verduras, para os animais domésticos beberem, né? O gado, como também os animais, os porcos, né? Então, o que acontece? Por isso, gente, é um perigo muito grande. A pessoa está ali consumindo uma água, muitas vezes. Nós sabemos que aqui em Pimenta Bueno nós temos tratamento da água, né? Mas essas pessoas que habitam, que moram nas margens do rio, muitas vezes utilizam essa água sem tratamento. E muitas vezes essas pessoas elas nem cloram a água. Sabemos que a cloração, ela ajuda a combater, né? Muitos tipos de parasitose, de parasitas, né? De vermes. Então é importante, nós que somos futuros enfermeiros, estar fazendo esse combate, educação em saúde, levando a sério, né, tendo uma visão holística, olhando num nível assim, com um olhar de enfermeiros mesmo. Então chama a atenção de vocês, futuros enfermeiros, professores de enfermagem. Vamos bater nessa tecla, combater as parasitoses, tratando os doentes, né? Usando essas medidas profiláticas como lutar pelo saneamento básico, né? Educação em saúde, ensinando as pessoas, palestra nas escolas, ensinando as crianças a estar fazendo a lavagem correta das mãos, né? O higiene pessoal, higiene familiar, estar manipulando esses alimentos de forma adequada, né? Lavando bem as frutas, as verduras em água corrente, depois deixando lá meia horinha, né, Val? Meia hora, né, que se deixa. Meia hora, 1 litro de água para 2 gotinhas de hipoclorito. Está combatendo ali esses parasitas, muitas vezes o cisto dos parasitas, que são os ovos, né, que vem na água e que está propagando toda essa verminose aí. Então lá no posto mesmo, no posto de saúde, a gente vê sempre chegando pessoas parasitadas, crianças, né, com diarreia, vômito, dores abdominais. E essas crianças, meninas, elas têm baixo rendimento escolar, porque prejudica, né? Sabemos que alguns vermes, como no caso do amarelão, do amarelão vem o ancilostomose, né, conhecido como amarelão. O ancilostomose, ele é um verme que ele suga, ele coloca os seus lábios, fixa ali com uns lâminas na parede do intestino e ele suga o sangue do seu hospedeiro, no caso o homem. E ali então a pessoa, além dele estar perdendo sangue, esse parasita ele está sugando o sangue do hospedeiro, também ele pode romper, ele pode fazer aqueles cortes, pequenas fissuras, onde a pessoa perde sangue, no caso de hemorragias internas. Então no caso aí tem pessoas
pacientes anêmicos, chega pacientes anêmicos, né? Criança que não tem disposição para estudar, para brincar. Por quê? Porque está parasitado. E muitas vezes os pais não levam, né? Tá trabalhando, não tem aquele tempo para ir levar essas crianças até o médico, até o pediatra, né? Tá fazendo os exames. Então é muito importante, futuros enfermeiros, caros colegas de enfermagem, é importante nós estarmos lutando, né, combatendo as parasitoses, dando uma importância mais, uma atenção especial às parasitas, né, fazendo aí, informando a população sobre as medidas, tanto as medidas preventivas, a profilaxia, como também orientando que é certo de 6 em 6 meses a pessoa fazer o tratamento, né, tomar antiparasitário, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem parasita, né, Carla? A pessoa nem sabe que tem parasita, né? Ela tá ali, tá normal, acha que não tá com parasita, né, meninas? Tá parasitado. E o parasita só sugando, né? Alguns parasitas sugam as vitaminas, os nutrientes, os minerais ali, tá se alimentando junto com a pessoa. E a pessoa não está absorvendo esses minerais. Tá ficando fraco, indisposição, sono, cansaço, né? Muitas coisas. Então nós vimos todos os sintomas que ela causa. Então agora eu gostaria que a Val falasse um pouco sobre o ancilostomose, né, Val? Que é esse verme que suga o sangue da pessoa e que causa anemia, e as crianças também são grandes vítimas desse. A ancilostomose, ele causa profunda anemia, né? Pois estes vermes, eles possuem lâminas cortantes, né? Com as quais dilaceram as paredes do intestino, né? Do hospedeiro, provocando sangramentos, né? O contágio se dá pela pele, pelos pés, né? Pela pele, dos pés, e pessoas também que andam descalças em solos contaminados, né? Pelos ovos desses vermes. Como prevenir, né? Sempre andar calçados, né? Empregar posições de higiene adequadas, né? Instalações sanitárias e assim por diante, né? Nós vemos que todos os tipos de parasitose, ela fala sempre em educação em saúde e saneamento básico, né? Então nós vimos aqui em Pimenta, nós estamos um caso sério de falta de saneamento básico, né? Nós não temos, né? E podemos ver ali, comprovar, né, aquelas fossas ali diretamente na rede de esgoto, o qual não é tratado, porque, gente, eu não entendo muito bem de rede de esgoto, mas nós sabemos que ela deve ser coletada, tratada, para ela daí ser, né, jogada no rio, em algum outro lugar. E nós não temos esse tratamento, né? Ele corre diretamente para os rios, e aí as pessoas ribeirinhas que utilizam dessa água são as mais prejudicadas, né, por causa desses parasitas. Vimos aqui que a Val falou sobre o amarelão, né? Então, prevenir sempre estar andando calçado, porque ele passa através das peles dos pés. A pessoa está ali andando no solo, eu garanto que aquelas margens daquela rede de esgoto ali está totalmente contaminada, né, meninas? Totalmente contaminada. E também a água por onde que esses parasitas passam, a beira dos rios, está contaminada. Então a pessoa muitas vezes está ali, como a professora mesma Flávia fala, né? As pessoas tomam banho nas lagoas, nos rios por aí, não sabem, né, se está parasitado, o tipo de parasitas que ali tem. A pessoa corre o risco de estar engolindo um pouco daquela água, ou mergulhar, ou até mesmo do parasita, né, penetrar na pele, através da pele da pessoa, está indo para os órgãos, para o intestino, fazendo ciclo, né? E depois às vezes novamente lá e para outras pessoas e assim por diante. Então é muito importante mesmo estar combatendo as parasitas. Temos também a giardinamblia, né, Val? Fala um pouquinho para nós sobre essa giardia, como que é a transmissão? Ela é transmitida pelo contato direto, né, através da água, dos alimentos, né, e que são contaminados. Mais uma vez, então, né, Val, a importância da água, né? Pois o tratamento da água, né? Aí ela se instala, né, no jejum umbilical, que é o intestino delgado do homem, né? Sim. E ela pode se juntar e cobrir toda a parede do intestino, impedindo a absorção dos alimentos e causando diarreia, chegando até a perda de peso, anemia, né? As características de infecção dela são provocadas a diarreia, cólicas, né, muito forte. E como prevenir, né? Através de saneamento básico, né? E medidas de higiene, né? E tratar os doentes, né? Isso, principalmente tratar os doentes, né, meninas? Porque enquanto aqueles doentes não estão sendo tratados, ele está ali lançando, né, os parasitas no meio ambiente aí de alguma forma. Se essa pessoa defeca, né, sem ser fora do vaso sanitário, ou até mesmo ali como nós vimos no vaso, mas não está de acordo, né, na fossa séptica,
e tá a proliferação de parasitas aí, a passão desses parasitas de pessoa para pessoa e cada vez mais pessoas contaminadas com parasitose. A teníase é o verme que conhecemos como o verme do porco ou do boi. Ela pode ser passada através desses dois, que são os hospedeiros intermediários. Ela é um verme que ela pode atingir vários metros de comprimento. Elas são hermafroditas e temos dois tipos de teníase. A tenia sólio, cujo hospedeiro intermediário é o porco, e a tenia saginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi, né? A transmissão é a ingestão de carne mal cozida e mal passada, no caso de porco ou de boi, que esteja, lógico, contaminado pelo cisticerco. A profilaxia é como as demais, né? No caso, saneamento básico, por causa desses dejetos estarem passando pela água, para chegar nos animais, para depois eles realmente voltar para o homem através da carne desses animais, né? Então, a importância também da vigilância, da inspeção sanitária, tá fazendo, né, inspeção nos matadouros e não ingerir carne, né, de qualquer lugar, né, pessoal, sem saber se da origem, tipo assim, às vezes carne que a pessoa do porco do sítio, a pessoa não sabe o tipo que foi criado aquele animal, né, um boi lá, ninguém sabe como que foi. Então é importante estar consumindo carne de frigorífico, lugar que tem carnes inspecionadas, que é realmente carne de qualidade, né, de animais vacinados, que tem todo o cuidado para estar evitando de passar a teníase, que é uma doença muito perigosa. A tenia sólio, ela chega a medir até 7 metros, né? E o hospedeiro dela, o intermediário, é o porco. Já a tenia saginata, ela pode chegar até 12 metros de comprimento. E o hospedeiro intermediário dela são os bovinos. A principal complicação da teníase é a neurocisticercose, que é quando os cistos da tênia vão até o cérebro das pessoas, podendo causar epilepsia em pessoas que nunca tiveram antes. Então é um parasita muito perigoso mesmo, né? Eu já vi várias pessoas que tiveram graves problemas nos cerebrais, assim, devido, né, aos ovos da tênia chegarem até o cérebro da pessoa e tá comprometendo aí. Então, pessoal, fica muito aí a importância mesmo de estar, né, tomando medidas profiláticas, cuidando, né, da higiene pessoal e familiar, para evitar todos os tipos de contaminação de parasitose. Então, nós estivemos aqui, né, tentamos fazer essa mesa redonda para falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre a importância do saneamento básico, sobre a importância da alimentação adequada, das medidas de higiene, né, coisas simples, mas que podem salvar vidas, né, meninas? Então, nós esperamos nós que vocês tenham gostado, né, da nossa mesa redonda aqui, da nossa discussão sobre parasitose. Então, pessoal, é isso aí que nós tínhamos para falar nesse vídeo. Nós agradecemos a todos e tenham uma boa noite, caros colegas. Estou aqui. Vai. Ai, meu Deus. Jesus, me ajuda. Ai, Senhor Jesus, tem misericórdia. Vai colocar. Gente, eu falo até na igreja que não tem coragem de falar. Isso. Tá bom. Deixa eu falar.